Então vamos lá, 9h03, já dá pra gente começar aqui a nossa live. Primeiramente, muito boa noite. Essa é a nossa 16ª live sobre prosperidade. Aqui eu vou estar falando sobre 21 temas, esse é o 16º tema, onde são temas, antes de falar exatamente como você pode ganhar dinheiro, ou depois como você multiplicar esse dinheiro, é importante saber tratar a sua mente com relação a crenças limitantes que você aprendeu em sua vida inteira, e muitas vezes você nem percebeu que aprendeu tudo isso. Então eu venho debatendo esses temas aqui nessas lives com vocês. Fica tudo gravado também no meu Instagram, no meu YouTube, também no meu canal, para que vocês possam consultar depois. Hoje é o tema escassez, um negócio que todo mundo tem. Quem não sabe o que é escassez é uma pessoa escassa, nada mais é que uma pessoa mão de vaca, sabe? Todo mundo conhece alguém, né? Não sei se você que está me escutando aqui, você é, mas sempre tem alguém no grupo, sempre tem alguém na família que é mão de vaca, né? Que é avarenta, que é sovina. Sovina é mais antigo, né? Mas em Recife a gente chama de pirangueiro. Você conhece a palavra pirangueiro ou não? Coloca aí, só o recifense conhece, né? Mas é aquela pessoa mão de vaca, aquela pessoa que tem dinheiro, mas não compra, tem dinheiro, mas não gasta, tem dinheiro. Como assim, Sócrates? Ou seja, escassez também é uma crença limitante. Escassez também atrapalha o crescimento, também atrapalha alguém de prosperar. E a resposta é sim, de maneira bem direta, bem direta. A escassez ela também atrapalha na prosperidade das pessoas. Por quê? Porque quando a gente é uma pessoa escassa, a gente deixa de chegar em alguns lugares, a gente deixa de ter alguns networks, a gente deixa de estar com pessoas que pensam um pouco diferente da gente. E a gente só consegue evoluir um pouco, ou muito, quando a gente começa a ter novos convívios, novos convívios. Isso aconteceu muito comigo quando eu vim para São Paulo. Então eu tinha e ainda tenho a minha roda de amigos em Recife, de onde eu vim. Mas quando eu vim aqui para São Paulo, que eu comecei a entender, que eu comecei a conversar com novas pessoas, que eu comecei a ser desafiado, eu já tinha muitos resultados vindo de Recife. Eu já era diretor de uma empresa, eu já tinha vários resultados. Mas eu comecei a prosperar muito mais aqui em São Paulo, exatamente por ver uma outra realidade, né? Não que São Paulo só tenha rico, não, tem favela, né? Tem tudo aqui, né? Hoje quase que eu fui assaltado, o carro da frente, eu vi o cara apontando uma arma para a cabeça dele no carro da frente, né? Então assim, esse tipo de realidade acontece obviamente aqui em São Paulo, como acontece em Recife, como acontece em Fortaleza, como acontece em todos os estados do Brasil, infelizmente, né? Mas por vir pra cá, por conhecer novas pessoas, eu era pirangueiro, Giba, é isso mesmo. Eu era muito pirangueiro. O Giba, ele me conhece de muito tempo. Eu era muito pirangueiro, eu era muito escasso, né? Eu ainda sou escasso. Essa palestra / live que eu tô fazendo hoje, ela também é pra mim, tá? Porque uma pessoa escassa, ela nunca deixa de ser escassa. Ela nunca deixa de ser mão de vaca. Nunca. A gente vai quebrando barreiras para poder chegar lá. A gente vai quebrando algumas etapas para poder ser mais próspero, para poder estar mais próximo do nosso primeiro milhão, para poder estar mais próximo da riqueza mesmo, né? Mas todo mundo tem um grau de escassez, seja do maior ou do menor grau, né? E essa escassez, pessoal, ela te impede de dar novos passos, de subir novos degraus. Então, se eu tivesse... O custo de vida aqui em São Paulo, ele é muito alto. Então, eu gastava X lá em Recife. Aqui em São Paulo, eu gasto 5X. Então, o custo de vida aqui realmente é muito alto, né? Demanda muito dinheiro para você sobreviver aqui em São Paulo, né? Graças a Deus eu não sobrevivo, eu realmente vivo uma vida muito boa e muito próspera, mas ainda vou evoluir muito mais, né?
Mas voltando, se eu não tivesse saído de Recife, pô, eu vou dar um próximo passo. Pô, Sócrates, mas eu aqui sempre em Recife, ou sempre no Paraná, ou sempre em Maceió, ou sempre em qualquer lugar, eu não vou prosperar? Olha, prospera sim. Porém, a coisa tem que dar uma dinamizada. O público que você anda, o público que você se reúne, o público que você sempre encontra, a gente precisa dar uma dinamizada nisso. Mas sim, se você quer prosperar muito, 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 cara, em algum momento você vai precisar sair de onde você está também. Você vai precisar dar um passo um pouco mais além, né? E eu comparo, pessoal, a questão da escassez com o que eu desenhei aqui nesse caderno. Olha só, o pessoal do TikTok deve estar olhando aí, né? Alguns círculos, vários círculos. O pessoal do Insta, tá vendo aqui, ó? Vários círculos. O pessoal do YouTube aqui, ó, vários círculos. O que acontece, pessoal? Nós começamos na ponta, no meio desse círculo, quando a gente nasce. Na verdade, bem antes da gente nascer, se a gente for comparar esses círculos aqui com bolinhas, né? A gente começa em uma bolinha e aí a gente vai para uma bolinha um pouco maior que é o ventre de nossa mãe. Depois a gente vai para uma bolinha um pouco maior que é o nosso berço e a gente fica ali naquela bolinha. E aí a gente fura aquilo, a gente começa a andar, a gente começa a ter a bolinha da nossa casa, a gente começa a ter depois a bolinha do nosso ambiente, onde tem os amigos, a rua, o condomínio, né? Onde a gente encontra ali os nossos amiguinhos, etc. Daqui a pouco a gente fura aquela bolha ali e a gente passa para a escola, né? A escola é, infelizmente, uma das piores bolinhas, um dos piores círculos que a gente tem, porque a gente começa a passar a conviver com várias pessoas escassas, várias pessoas que têm escassez. E aí essas pessoas nos ensinam a ser muito mais ainda e a gente fica nesse ciclo infinito, né? Então a gente sai ali da escola, para onde é que a gente vai? A gente vai para o círculo de amigos, né? E a gente sempre, muitas pessoas ficam a vida inteira naquele mesmo círculo de amigos. Ah, Sócrates, mas é meu amigo de infância. Pessoal, a sua infância, ela ficou na infância. Na infância, né? Hoje você é um homem, hoje você é uma mulher, né? Então é necessário dar novos passos, né? Então a gente sai daquele círculo de amigos, às vezes a gente fica no círculo da igreja, às vezes a gente fica no círculo do trabalho, né? Fica aparecendo os corações em cima da minha cabeça aqui no TikTok, cara. Eu não faço ideia do que seja isso. Mas vamos lá. Então você fica naqueles círculos, aí você chega no círculo do seu trabalho. E muita gente com aquele pensamento da estabilidade, que é mais um tema que eu já falei aqui em uma de nossas lives, né? Tá gravado lá no meu canal do YouTube. Estabilidade, as pessoas pensam que é uma coisa boa. Eu vou ser estável, eu vou passar no concurso público e tal. Essa é a pior desgraça que você pode aprender na sua vida, porque você nunca vai ser próspero num concurso público. Você nunca vai ser rico num concurso público. Dificilmente você vai conseguir o seu primeiro milhão num concurso público, entende? Então as pessoas aprendem a estabilidade como algo bom, mas na verdade é algo que segura a gente, né? E essa estabilidade que a gente aprende de ficar nesses círculos que eu mostrei para vocês aqui na imagem é o da escassez, que fica limitando a gente naqueles círculos, né? Então cada vez mais a gente vai ficando mais velho. As pessoas falam, né? Quando a gente fica mais velho, a gente começa a ficar ranzinza, muita coisa nova não entra na nossa cabeça, e isso é verdade. Isso vai prendendo a nossa mente para que a gente não seja pessoas prósperas, né? Então, quando você só fica naquele círculo, você não conhece pessoas novas. Não conhecendo pessoas novas, você não acessa novas informações. Não acessando novas informações, você não sabe como prosperar. Você não sabe como chegar no seu primeiro milhão. Você não sabe como ter mais dinheiro, como ficar rico, porra. Né? Você não atinge novos resultados. Por quê? Porque aquele círculo de amizade, aquele círculo que você sempre vive, não atinge novos resultados também. Ou, olha só, essa é a pior coisa.
ou daquele círculo, quando alguém atinge um novo resultado, os outros ficam olhando com inveja, né? Porque não atingem resultados, ficam olhando, olha ali, ó, fulano de tal, né? Ele já não é mais o mesmo. Não é assim que acontece? É assim porque eu e você já falamos isso. Eu já falei muito isso, né? De pessoas que começavam a prosperar e aí a gente via aquilo e ficava falando mal da pessoa porque a pessoa estava prosperando, porque a pessoa tinha uma nova ideia. Eu, quando saí da minha casa, né, todo mundo da minha família, você é louco, não sei o que, você vai sair de Recife. Aliás, quando eu saí de Recife, né, e vim morar em São Paulo, você vai sair de Recife, vai ficar longe da gente, etc, etc. Então, assim, perguntaram ali no TikTok, eu procrastino muito, alguma dica? Eu vou chegar lá, tá? Hoje o tema é escassez, eu falo muito isso no meu canal do YouTube, aqui também no TikTok, aqui no Insta, etc. Mas eu vou chegar lá, tá? Na parte de escassez. Então, se a gente não conhece novas pessoas, dificilmente a gente acessa essas novas informações, dificilmente a gente vai ter novas ideias de investimento, né? Tem um cara aqui que está assistindo essa live, que é o Giba. O cara certamente conheceu novas pessoas, hoje está trabalhando em coisas novas aí, não sei se eu posso falar do que ele trabalha, enfim, mas coisas que tenho certeza que ele jamais imaginou trabalhar antes e ter os resultados que tem antes. Por quê? Porque ele conheceu certamente novas pessoas, né? Novos círculos, novas comunidades na internet, novos tudo, entende? Então esses círculos de escassez, se a gente não toma conta, se a gente não fica ligado em relação a isso, a gente sempre vai ficar limitado e fadado naquilo, né? E o que eu vou falar agora, eu vou pedir muita sabedoria de vocês, entendam o que eu vou falar, né? Mas isso começa, gente, nos nossos pais. Por quê? Não é culpa deles, não é culpa deles, deixo muito claro, né? Mas porque eles aprenderam com os pais deles, e os pais deles aprenderam os pais deles, e assim por diante, foram aprendendo novas e novas coisas, entende? E a gente aprende aquilo de quebra. Então a gente aprende com nossos pais, não pode gastar água, não pode gastar nisso, não, é sempre não pode. Gente, é uma vida toda aprendendo isso. É uma vida inteira. E a gente acaba adquirindo aquilo como uma verdade. Sabe aquele negócio que uma verdade, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Você escuta mesmo mais de milhões de vezes isso. Então você leva para a sua vida aquilo como uma verdade. Essa escassez, essa... O Giba tá falando que pode falar. O cara trabalha hoje, né? Day trader, o cara trabalha com investimentos, o cara trabalha, né? Na casa dele ele montou uma verdadeira sala de guerra, sala de situação, cheia de monitores, com indicadores, com inteligência artificial, tal. Onde que ele aprendeu isso? Vocês acham que foi no grupinho da escola dele de 1698? Eu tô chamando ele de velho, né? Desculpa aí, Gil. O cara acho que é mais novo que eu. Então, acho que ele aprendeu isso naquele grupinho, o cacete. O cara aprendeu isso, essas coisas novas, em novos lugares, em novos ambientes, em novos networks que ele participou, né? Assim deve ser você também, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa realmente entender que a gente pode prosperar, que a gente pode ser rico, que a gente pode atingir o nosso primeiro milhão. A gente tem que sair desses círculos que eu falei aqui para vocês, né? Você que entrou agora, você... Olha o Giba rindo ali, ó. Você que entrou agora, assim, ó, assiste depois a gravação dessa live. Eu falei de alguns ciclos aqui que eu desenhei no papel, né, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando aqui, tá? Então, gente, tem círculo que ele é limitado demais. Você não vai passar dali se você não quiser, ou se você aceitar aquilo ali. E uma história de um cara, é uma história verídica, é um cara multimilionário e tal, e ele era multimilionário, enfim, teve herança, teve uma série de fatores aí nesse sentido, não foi um trabalho dele assim, mas cara, o cara sempre tinha os mesmos amigos de um barzinho lá, né, que ele ia, e o cara tinha dinheiro pra, sei lá, comprar um avião, comprar um helicóptero, etc, mas ele sempre ficava com aquele pensamento ali, e cara, o dinheiro assim, ó, estacionou a vida inteira e ficou, óbvio, se ele investir um pouquinho ali, ele vive rico pro resto da vida. Mas ele não foi muito mais além, porque os círculos dele ficaram naquela limitação, né? Então, repetindo aqui, né? Começa com os nossos pais, depois na nossa mãe, depois
o nosso berço, a nossa casa, a nossa rua, o nosso condomínio, a nossa escola, sei lá, a nossa igreja, os seus amigos, o seu trabalho. Quando chega um trabalho, acabou. No máximo que pode acontecer é você mudar de um trabalho para outro e ficar só naquele meio ali. Eu entrei na empresa, eu era estagiário, uma empresa de tecnologia, eu queria ser desenvolvedor, etc. Hoje eu sou um sócio-diretor lá da empresa, mas na época eu entrei como estagiário e tal. E, gente, pasmem, tem 18 anos que eu estou na companhia, hoje eu sou um dos sócios lá. Nesses 18 anos, tem pessoas que eu conheci que eram desenvolvedoras e elas são desenvolvedoras até hoje. Pô, Socas, mas é o que o cara quer, etc. Tá, mas vai ficar sempre naquela vidinha ali, com aquele salário aumentando, sei lá, 10% todo mês. Como é que fica rico assim? Como é que fica próspero assim? E não venha você me julgar dizendo que eu só tenho falando de... Cara, o tema dessa live é prosperidade. Se você está ouvindo eu falar aqui agora, é porque você quer ser próspero, é ou não? Então assim, para. Tem gente que fica com esse pensamento de que prosperidade é um erro de alguém. Pelo amor de Deus, essa é inveja sua, né? Porque você não teve resultado, você fica pensando dessa forma. E a gente aprende a pensar dessa forma, né? Como eu falei, nesses círculos aí que eu saí mencionando aqui, né? A escassez, ela vem de família. Infelizmente, a gente aprende isso com a nossa família. Não pode, não pode, não pode aqui, isso não pode aquilo, né? E essas camadas que começam da nossa família, elas precisam ser rompidas. Entendam bem o que eu estou falando. Eu não estou falando para ninguém aqui romper com sua família. Pelo amor de Deus. Família é família, tá? O que eu estou falando é na sua mente você começar a romper essas barreiras. Se você quer ser essa pessoa próspera, a você a romper essas barreiras, né? E para romper barreiras, gente, não estou falando com a família, mas fora da família, e alguns familiares também, tá? Você precisa romper com algumas pessoas. Só que você está falando para eu romper com os amigos, então não é isso. Eu tenho os meus amigos e, claro, eu continuo o contato, etc. Mas o que eu estou falando aqui é que se você só anda com pessoas escassas, você só vai ser uma pessoa escassa. Se você não conhece alguém que te desafia a ir um pouco mais além do que você está hoje, você sempre vai ficar naquele mesmo lugar. Você nunca vai sair daquele lugar. Então eu comecei a ser desafiado pelo meio que eu comecei a habitar, pelo meio que eu comecei a viver. E dali foi quando eu comecei a ter novas ideias. E dali foi quando eu comecei a ter realmente novos insights, etc. Para poder crescer, para poder multiplicar o meu dinheiro, né? Quer ver um drive mental que você pensa que é errado, que é certo, que é errado, né? A gente aprende assim, eu quero uma pessoa para somar na minha vida. Eu quero pessoa para somar porra nenhuma. Eu quero pessoa para multiplicar na minha vida, entendem? E isso não é só o nosso cônjuge. Isso não é só o nosso marido, esposa, não sei o quê. Gente, isso são os nossos amigos também. Nossa, acabou a bateria ali da minha câmera do YouTube. Já era o YouTube. Então, pessoal, voltar na linha de raciocínio. Quem tem TDAH é foda. Então, pessoal, para que a gente possa furar essas bolhas, a gente tem sim que deixar de lado, não de lado, mas enfim, tem que procurar novas amizades, procurar novos círculos de amizades, novas pessoas, novos contatos, novos networks. Já ouviu falar na palavra network? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso para poder ser mais próspero, né? Você, pessoal, olha só o que eu vou falar agora, hein? Olha só o que eu vou falar agora. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Coloca agora, não precisa escrever nem nada, mas quem são as pessoas que vocês convivem? Que mais convivem? Tira daí os nossos pais, tá? Porque não vale, né? Pais são pais, nunca vamos deixar de... Mas quem são as pessoas que você mais convive? Dos seus amigos, etc. E aí, se forem pessoas escassas, a sua média é ser escasso como eles. Se forem pessoas invejosas, a sua média é ser invejoso como eles. Se forem pessoas sem resultados,
fracassadas, a sua média vai ser sem resultados. A sua média vai ser um fracassado. Então como é que prospera desse jeito? Se o meu meio ali é só aquele mundinho, aquele pensamento de todo sábado ir pro bar e beber até cair e acabou. Gente, eu bebo também bebida alcoólica, tá? Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão aqui é outra. É sair daquele meio e entender que existe um universo muito maior aí fora que a gente precisa descobrir. Muita gente quer fazer uma renda extra, não consegue. Por quê? Porque o seu meio não consegue. O seu meio não faz isso. O seu meio não faz isso. Aí como é que vai conseguir? Né? Então você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque se você é essa média, aonde você quer chegar? Se você quer ser rico, não vai ser estando com as pessoas, com as 5 pessoas. Você tem que procurar colocar mais uma, mais duas, às vezes substituir as 5. Quando eu digo substituir, gente, entendam o que eu estou falando. Não é para menosprezar, não é para esquecer os amigos. Não é isso. Eu estou falando para andar mais. Eu estou falando para conversar mais com essas outras pessoas novas. Entendem o que eu estou falando? Não é maldade, né? Eu vou esquecer. Não, não é isso. Continua, marca, tá? Agora é sempre. Por que não dividir esse tempo? Por que não começar realmente a sair daquela caixinha, né? Então, você, por exemplo, quer comprar algo, né? Sei lá, um negócio bem caro aí, um iPhone, que seja. Pô, comprou um iPhone, aí lá vem os amigos, comprou o iPhone, etc. Por quê? Porque é inveja, é inveja. É inveja. Ou, às vezes, uma pessoa compra, você mesmo pensa aquilo, você mesmo fala aquilo. E eu tô falando porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso, né? As pessoas, sei lá, compram um carro novo, olha, comprou um carro novo, etc. E aí, quando você compra aquele carro novo, as pessoas começam a comentar, né? Dizendo que você já está diferente e tal. E você começa a se sentir ruim com aquela situação. Olha só a questão da escassez, o que faz com as pessoas. Você comprou. Você foi vitorioso, né? Você chegou a comprar aquilo ali, etc, muito caro, conseguiu. Aí, fulano mudou, né? Agora tá diferente só porque comprou esse carro novo. E você começa a se sentir ruim com aquilo. E aí na próxima vez que você for fazer aquilo, você já vai pensar, porque você passou aquela situação lá. Mas manda todo mundo se lascar, pessoal. Sabe? Qual o problema de você ser próspero? Qual o problema de você querer atingir o seu primeiro milhão? Eu tenho certeza que vocês pegarem o celular agora e falar: em quanto tempo vocês acham, para os seus amigos, sei lá, 10 amigos que seja, em quanto tempo você acha que eu vou atingir o meu primeiro milhão? Tenho certeza que você vai ouvir um monte de coisa. É louco, você é perturbado, você não consegue, tu não é nada. Tanana. É a coisa que a gente vai ouvir. Por quê? Porque é o meio que a gente convive. Porque é o meio que a gente convive. Boa noite, pessoal. Entendem? Então, assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Hoje mesmo, eu estava no trânsito, um trânsito infernal aqui de São Paulo. Eu vi um assalto na minha frente. Na minha frente, assim, o carro da frente era uma Porsche. E eu vi um assalto na minha frente, o cara apontando uma arma na cabeça. Cara, eu vi tudo. E eu só esperei a minha vez. E, cara, agora vai ser comigo e tal. Os meus vídeos são todos pretos, assim, não dá pra ver nada dentro. Eu acho que não foi por conta disso, né? Boa noite, pessoal do Insta, manda. Eu acho que eu só não fui assaltado por conta disso. E aí, enfim, passou essa situação, eu fiquei na hora com medo, é lógico, eu tentei sair, mas não dava, não tinha pra onde ir. Eu tava naquele trânsito lá infernal. E aí, o que aconteceu? 5 minutos depois desse assalto, o cara foi embora, graças a Deus não me assaltou. 5 minutos desse assalto, passou um helicóptero em cima do lugar onde estava tendo trânsito. O helicóptero lá, bacana, reto, sem trânsito nenhum, né? E eu disse para mim mesmo naquele momento: vai chegar o dia e não vai demorar, que eu vou andar de helicóptero para cima e para baixo. Nessa cidade aqui eu não vou andar mais de carro. E alguns de vocês que estão me ouvindo agora até já podem estar pensando e me criticando. Olha o cara querendo ser o tal. Olha o cara querendo ser o ricaço. Olha o cara querendo...
E eu quero mesmo, qual que é o problema? Agora, esse tipo de pensamento que alguns tiveram é um pensamento escasso. É um pensamento de que não vai prosperar, não prosperou. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui um cara assim, de julgar, de ter raiva dos outros só porque os outros têm dinheiro, né? Eu lembro de uma situação no meu trabalho, eu já fui estagiário, etc. Vim de uma família pobre, então tudo que eu tenho eu construí. E eu lembro que entrou um estagiário na época, etc., que o cara já tinha carro que o pai tinha dado. Gente, eu senti uma inveja daquilo ali. E eu comecei a menosprezar a pessoa em alguns momentos. Olha só o pensamento de uma pessoa escassa. Que pensamento desgraçado. Quer dizer, o cara tem uma oportunidade de ter... Eu vou dar um carro pro meu filho quando ele tiver 18 anos. Qual o problema? E cara, olha o pensamento que eu tinha. Pensamento de escassez. Por quê? Porque o meu ciclo era só de pessoas escassas. Eram só de pessoas que faziam isso, né? E eu fazia o mesmo. E aí, pessoal, um dia vocês vão me ver aí postando fotos andando com um helicóptero que vai ser meu, né? E vai ter gente que vai olhar e dizer: olha, o Sócrates mudou. É só uma questão que eu não estou nem aí para esse tipo de pessoa que está pensando isso, né? Porque eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, eu sei que eu procuro ajudar os outros, o meu propósito é de ajudar os outros, então aquilo que eu prosperar é também para poder ajudar o próximo, sabe? E as pessoas, elas fazem disso ai meu Deus, olha ali, o cara mudou, o Sócrates mudou. Ah, se foder. Entendem? E é esse tipo de pensamento que eu os convido a ter também. De poder furar, gente, essas etapas. De poder furar essa bolha, sabe? Camada por camada. Gente, muita coisa na vida tem muitas camadas, né? A nossa pele tem várias camadas até chegar realmente nos ossos, na carne, enfim. Então, assim, isso não é por acaso. Então a gente precisa ir furando camada por camada para poder chegar na prosperidade que a gente quer. Religião. Olha só o que eu vou falar aqui agora, hein? Religião. Eu não sou contra a religião, tá? Eu sou muito religioso, eu creio em Deus, eu sou católico, etc. Então assim, ó, entendam o que eu vou falar, né? Mas, por exemplo, na Bíblia se fala de dinheiro e não é uma forma positiva, negativa, desculpa, mais de 2.300 vezes. Na Bíblia fala de dinheiro mais de 2.300 vezes. E muitas dessas vezes bem detalhado. Por exemplo, o rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais rico que o mundo já viu. E a Bíblia detalhava o ouro que aquele cara tinha, as toneladas de ouro, de prata, disso, daquilo, outro. E aí, os religiosos, por conta de uma parábola lá do jovem rico, né? Ah não, porque ser rico é ruim. E muito religioso coloca na cabeça que ser rico é ruim, prosperar é ruim. Olha só que coisa louca. Prosperar é ruim, pelo amor de Deus. Eu falei aqui em uma das lives que eu fiz, né? Muita gente fica com essa, sabe, essa baboseira. Ser rico, tanana. Cara, mas para você ir num parque, para você ir no cinema, você tem que pagar. Para você sair da sua casa para ir para outra cidade, você tem que pagar. Para você ir trabalhar, você tem que pagar. Então para com esse tipo de pensamento. Pelo amor de Deus. Não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, você não é próspero por conta desse tipo de pensamento. Você não atingiu ainda o seu primeiro milhão por conta desse tipo de pensamento. Simples assim. Às vezes é duro, né? Ouvir a verdade. Mas é a verdade. É aquilo que acontece realmente nas nossas vidas, né? Tem pessoas que falam também, né? Com aquele pensamento, ou é comunista, ou é isso, ou aquilo, outro. O dinheiro deveria ser dividido. Existe um cálculo aí que se pegasse todo o dinheiro do mundo, e dividisse com todas as pessoas do planeta, ficaria cerca de 34 mil dólares para cada pessoa. Quer que eu fale uma coisa para você que está me ouvindo agora? Se isso acontecesse, pode ter certeza, as pessoas hoje que eram ricas, que iriam ficar também com esses 34 mil dólares, elas voltariam a ser ricas, elas voltariam a ser milionárias, bilionárias,
trilionárias, tudo isso. Sabe por quê? Porque o pensamento delas é programado para isso. Em pensar em novos negócios, em pensar em conhecer novas pessoas, em pensar em ter um novo network. Então, você provavelmente voltaria a ficar pobre e eles ficariam muito mais ricos. Porque a grande maioria iria querer torrar o dinheiro, a grande maioria ia querer viajar feito louco, fazer festa feito louco, ia torrar tudo. Agora, os milionários, sem esse pensamento de escassez, com um pensamento empreendedor, por ter aprendido novas coisas, por ter conhecido novas pessoas, eles iam fazer outras coisas com aquele dinheiro. Eles iriam multiplicar aquele dinheiro. Entende? Então, é isso que eu falo. Começa a andar. Sócrates, como é que eu trato a escassez? Eu falei para vocês que a escassez não tem cura. Como é que eu trato a escassez? Né? É furando essas bolhas, é furando essas camadas, é rompendo essas camadas, é começar a andar com novas pessoas, é começar a formar grupos. Você quer ser milionário? Faz o seguinte, começa a procurar outras pessoas que também querem ser. Hoje mesmo, eu vou começar nesse final de semana um novo negócio, que eu ainda vou publicar isso aí para todo mundo. E tem um amigo meu que também começou um novo negócio há pouco tempo. E hoje eu desafiei ele. Quem fizer o primeiro milhão nesse negócio, não vale o dinheiro que já tem. Quem fizer o primeiro milhão nesse novo negócio, vai dar uma festa. A gente se desafiou em relação a isso. E é isso que eu estou falando para vocês. É de vocês procurarem pessoas que queiram e que façam disso uma realidade. Né? Façam... o seu futuro milionário, o seu futuro rico, de ser uma pessoa rica, faça disso uma realidade. Comece já a se pensar assim, a se imaginar assim. Eu me imaginei hoje naquele helicóptero que eu falei para vocês. E eu vou chegar. Eu me imaginei naquele helicóptero. Cara, eu nessa situação aqui, podendo ser assaltado, né? Eu me imaginei, eu vou chegar. Eu não tenho dúvida que eu vou chegar. E eu convido você a pensar dessa mesma forma. Agora, tem gente que só fica pensando, né? Pensando, e não sai do canto. É preciso pensar e é preciso agir. E por que você não age? Porque você não conheceu essas coisas que eu estou ensinando nessas lives aqui, essas crenças limitantes. Então, se você não viu ainda, eu convido você a ir no meu canal no YouTube. As outras 15 lives estão gravadas lá, cada uma delas fala sobre um tema, né, uma crença limitante. Então, não basta apenas pensar, eu quero ser milionário. Você precisa desconstruir primeiro algumas crenças limitantes que você tem, para você poder chegar lá. Sabe por quê? Porque vai acontecer a coisa que eu falei na divisão do dinheiro. Aquele que é pobre vai torrar tudo, aquele que é rico vai multiplicar tudo aquilo que ele tem. É isso que aconteceria. Por quê? Porque está aqui, ó, na nossa mentalidade. De tudo que a gente aprendeu errado até hoje em nossas vidas. Então, anda com gente nova. Mude sim os amigos. Não precisa esquecer, não precisa menosprezar. Nada disso. Não é isso que eu estou falando. Sabe? Mas procure novos e novos amigos. Né? Vá no restaurante mais caro que você gostaria de ir. Você não foi ainda. Vai uma vez, eu não estou dizendo para você ir todo dia no restaurante. Ou todo mês no restaurante. Eu não estou dizendo isso. Só que, mas eu não tenho dinheiro, tal. O dinheiro que você tem. Vai uma vez naquele restaurante que você sempre quis ir. Quando for pagar a conta, coloca o braço assim, ó, em cima dos zerinhos, ou em cima do maior valor e diz, cara, eu vou pagar isso aqui e tal. Mas um dia, essa vai ser a minha realidade. Um dia, isso vai ser normal em minha vida, sabe? Porque aí você começa um treinamento da sua mente para que você possa se ver ali, né? Para que você possa se ver naquela situação, entende? Então é exercício, furar essa bolha, furar essas camadas, é um exercício que ele tem que ser diário. A gente tem que aprender isso a todo momento em nossa vida, sabe? Se veja naquela nova vida. Se veja sendo uma pessoa próspera, né?
Queira isso para você poder acessar novos networks. Sabe por que você tem que deixar de ser pirangueiro, de ser escasso, de ser mão de vaca? Porque acessando, eu dei um exemplo muito simples de um restaurante. Aí você olha aquele restaurante, pô, eu nunca fui, tal, eu queria ir, tá? Vá. Sabe por que você tem que ir? Porque naquele restaurante tem pessoas que você pode se conectar, que você pode fazer network, que vão te fazer a pensar muito mais ideias. Então, quando eu digo que, disse lá no início do vídeo, que a escassez, quando a gente tem muita escassez, ela impede da gente encontrar novas possibilidades, é em relação a isso. Porque às vezes num restaurante como esse que você vai uma vez, ou que você consegue ir depois, na medida que você prospera mais, você vai conhecendo novas pessoas. Quem será que acessa esse restaurante? Quem será? Quem será que acessa aquelas festas que você não consegue ir hoje, porque você não tem dinheiro, mas que quando você se esforça, você começa a conhecer? Quem será que acessa? Será que são pessoas que pensam limitado? Ou será que são pessoas que tiveram resultado? E você pode aprender com esses resultados também. Pensa nisso. Entende? Porque a gente tem que deixar de ser escasso. Entende? Porque às vezes a gente tem sim que comprar sei lá, um carro novo. Entende? Porque a gente às vezes tem sim que investir em determinadas casas, em determinados apartamentos para conviver com outros tipos de pessoas. Então são as camadas que eu falei. Eu estou comprando, eu estou avançando, eu estou conhecendo pessoas novas, eu estou tendo novas ideias, eu estou evoluindo, entendem? Então, se eu sou muito mão de vaca, eu deixo de acessar tais ambientes. Eu deixo de acessar essas novas ideias. Entendem? Queira isso para você ter mais network, mais pessoas prósperas ao redor de você. Né? Eu falava muito isso antes. Eu tinha raiva de pessoas com dinheiro. Eu era muito invejoso, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu nunca tive, eu sempre fui muito pobre. Então eu nunca tive, e aí eu me via com raiva no outro, e era tudo inveja minha. Qual o problema o outro ter? Nenhum. O problema é que na nossa cabeça a gente cria o problema. Porque a gente aprendeu assim, porque a gente não sai daquela bolha. Esse é o problema. No fundo, eu queria aquilo que eu estava invejando, mas eu não tinha condição de ter. Né? Ah, Sócrates, você olhou o helicóptero hoje, você sentiu inveja? Não. Esse eu me tratei assim muito bem, mas eu coloco como meta, como foco, como... Cara, sua meta é o helicóptero. Não, assim, até pode ser uma meta. Meta é algo pequeno, pessoal. Agora, eu tenho um propósito. Meta pode ser parte, assim, minúscula de um propósito como um todo, né? E helicóptero ou não é uma coisa assim, para que você possa se mostrar em termos de resultado, para que você possa ver, cara, eu cheguei lá. A mesma coisa é um carro que você queria, a mesma coisa é uma casa que você queria, a mesma coisa é um restaurante que você queria visitar e você não conseguiu ainda. Mesma coisa, né? Agora, tudo a respeito dos micro resultados. Já falei muito sobre micro resultado aqui, né, nas minhas lives, no meu canal. Gente, a gente tem que, a cada barreira ultrapassada, a cada camada que a gente passa, a gente tem que vibrar com isso. A gente tem que usar isso como combustível para furar a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? O que você vai fazer para ganhar dinheiro? Ao final dessas 21 lives, eu vou começar a falar sobre ganhar dinheiro. Vou começar a falar sobre isso. Mas eu preciso desconstruir algumas coisas na mente de vocês antes. Né? As pessoas querem ter tudo do nada. As pessoas querem ser ricas do nada. As pessoas querem ganhar na Mega Sena. As pessoas, sabe? Mas não é assim, é um processo para a gente ter o nosso primeiro milhão. É um processo. E parte desse processo é esse aprendizado. Talvez você não tivesse a mentalidade de escassez com a visão que eu estou te passando agora. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E é por isso muitas vezes que você não prosperou. Porque você não sabia que você tinha isso. Mesma coisa, estabilidade, mesma coisa, um monte de coisa. O Giba falou aí, né? Busca um caminho mais fácil. E não existe caminho mais fácil. Só existe o caminho difícil. Principalmente as pessoas que são pobres.
Então, gente, escassez é isso. Era essa a comunicação que eu queria, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui em relação à escassez. É mais uma crença limitante, é mais uma coisa que a gente aprendeu em nossas vidas, que nos prende, nos impede de chegar lá, nos impede de pensar melhor, nos impede de tomar boas decisões, exatamente por estar naquela bolha, naquela limitação. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a participação, né, de quem participou aqui no Insta, ali no Instagram, no TikTok também. Infelizmente acabou a bateria da câmera aqui, o YouTube caiu. Mas enfim, vou dar um jeito de colocar lá a gravação. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Na próxima quinta-feira eu não vou conseguir fazer a live, porque eu vou estar num voo aí entre 8 e 11 horas da noite. Eu vou estar num voo, então não vou conseguir. Então lá na outra semana a gente volta a fazer aqui a nossa 17ª live. Essa foi a 16ª, tá bom? Então um grande abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima. Curtam, por favor, comentem lá na minha página no Insta, lá no TikTok também, essa gravação aqui dessa live. Grande abraço, tchau, tchau, pessoal. Falou!